Olá, irmãos e amigos. Nós estamos juntos novamente para a nossa meditação pastoral que disponibilizamos aos domingos, enquanto nós estamos ainda vivendo essa situação de pandemia e os trabalhos da igreja ainda sofrem restrições e limitações. Nós estamos abordando um assunto já há alguns domingos, que é sobre a perseverança do crente, ou, numa outra linguagem, também teológica, a segurança eterna do crente. Costumeiramente, uma afirmação feita por nós, batistas, que uma vez salvo para sempre, que o crente não perde a sua salvação. Já vimos a doutrina, vimos algumas bases teológicas, doutrinárias, que sustentam essa afirmação. E agora nós vamos ver alguns erros e desvios, ou ideias erradas a respeito dessa doutrina. Na meditação anterior, nós falamos sobre o Espírito Santo. A perseverança do crente, erros e desvios. Por ser uma doutrina muito importante, relacionada à doutrina da salvação, essa doutrina tem sido constantemente atacada e deturpada por muitas pessoas, até teólogos. A doutrina da salvação é uma doutrina muito atacada e isso traz enormes prejuízos para a igreja e principalmente para a segurança do crente em relação ao que Jesus fez por ele, e a salvação que ele recebeu e a vida eterna. O primeiro erro, o desvio dessa doutrina, é afirmar que se uma pessoa, uma manifestação, ela é verdadeiramente um cristão. Então, nós estamos falando aqui da perseverança do crente, ou da segurança eterna do crente. E as pessoas muitas vezes não aceitam que essa segurança é eterna, porque muitos se desviam. A pessoa estava na igreja, depois não está. A pessoa tinha um desempenho, no sentido de uma vida cristã, mas depois ela esfria e ela abandona. Então, alguns erros que nós precisamos estar alertas com relação a isso. O primeiro deles é que uma decisão não torna uma pessoa um cristão. Por exemplo, o pastor fez um apelo para a pessoa vir à frente, receber uma oração, frequentar uma reunião numa casa, num grupo pequeno. A pessoa passa a ir à igreja, muitas vezes é batizada, mas somente por esse fato da pessoa ter ido à frente e recebido uma oração, isso não caracteriza que aquela pessoa realmente se converteu. Muitas pessoas decidem, tomam uma decisão motivados por emoções, porque estão passando por algum problema e querem uma solução para o seu problema, mas com o tempo, a rotina e as exigências da vida cristã, aquela novidade esfria, ou o problema que ela tinha, uma doença,
estava desempregado, estava com um problema em casa e agora foi resolvido, muitas pessoas abandonam a igreja, abandonam a comunhão e abandonam a fé. Por que elas fazem isso, né? Porque há um erro em se associar aquela manifestação à conversão. E muitas pessoas então vão dizer o seguinte: quando eu era crente, eu fazia isso, isso, isso. Quando eu era crente, né? Mas a Bíblia, ela vai nos mostrar uma coisa bem diferente. Eu vou ler 3 textos que tratam desse assunto para a nossa reflexão agora. Provérbios 26:11. Em Provérbios 26:11, o texto diz assim: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Também em 2 Pedro 2, de 21 a 22, Pedro vai utilizar esse provérbio e vai falar, acrescentar mais alguma coisa. Ele diz assim: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou a seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então a ilustração aqui é que um cão, né, ele tem essa prática, ele vomita, ele come o seu vômito. E se você pegar um porco, uma porca, der um banho e arrumar direitinho, mas na hora que você soltar ela e ela vê uma poça de lama, ela vai buscar lama, porque isso é intrínseco à natureza desses animais. Jesus também falou uma coisa muito importante, eu queria ler com os irmãos, Lucas 11, 23 a 26. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí, e chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então essa ilustração de Jesus, né? Todas essas ilustrações trabalham a mesma ideia de que não houve uma mudança. Pode ter havido, por um tempo, uma aparência de mudança, mas a natureza não foi mudada, por isso a pessoa volta àquele estado original de pecado e abandona a fé. Então, esses textos falam de uma realidade de pessoas que se acreditava serem salvas, crentes, por terem feito uma decisão, mas que retornaram ao caminho do mundo, ao pecado, e voltaram às práticas do passado ou até práticas piores. Então, é um erro afirmar que uma pessoa que fez uma decisão, ela se tornou automaticamente um cristão. Um outro erro é afirmar que uma pessoa é um cristão sem que ela evidencie que houve uma mudança na sua vida ou que houve um novo nascimento. Alguns trabalham com a ideia de crente carnal, mas essa ideia não é trabalhada na Bíblia. Uma pessoa diz que é cristão ou que se tornou um cristão, mas ela não apresenta evidências de uma mudança na sua vida. O que a Bíblia ensina é que a salvação é uma obra sobrenatural da graça de Deus,
e que Deus realiza um milagre em nossas vidas, mudando o nosso coração, mudando a nossa natureza. Ele estava morto em ofensas e pecados, dominados por Satanás, mas ele é liberto por Cristo e ele é transformado. Em Efésios, no capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Deus nos deu uma nova vida, ele deu vida, estávamos mortos em ofensas e pecados, seguindo o curso deste mundo, dominados por Satanás e vivendo na desobediência. Mas Deus nos libertou juntamente com Cristo. Se nós não vemos evidências claras de que aconteceu algo na vida daquela pessoa, algo sobrenatural, da graça de Deus, o que está acontecendo, né, uma transformação, uma mudança, nós não podemos considerar essa pessoa um cristão. Jesus ensinou que uma árvore é conhecida pelos frutos. Eles identificam se ela é boa ou se ela é má. Em Lucas, no capítulo 6, 43 a 45, o texto diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus, ele disse que o homem demonstra quem ele é através dos seus frutos, através da manifestação daquilo que está no seu coração. O crente, portanto, ele demonstra ou ele produz os frutos do Espírito Santo. Ele passa a se afastar do pecado, a ver o perigo que é pecar. Ele é uma pessoa que cumpre suas promessas, sua palavra. É uma pessoa que não é vaidosa, que não é orgulhosa, que não se exalta acima de outras pessoas. Não é uma pessoa violenta, mas é humilde de coração. O cristão não é um caluniador, um fofoqueiro. Ele não é uma pessoa invejosa, rancorosa, que guarda mágoas no coração. Ele não é uma pessoa que não consegue perdoar, que não aceita ser repreendido, ser corrigido. Então, há evidências de que essa pessoa é um cristão através dos frutos do Espírito. E se eu não vejo nenhuma evidência na vida de uma pessoa, eu entendo que aquela pessoa não é um cristão verdadeiro, não é uma pessoa salva e não foi transformada pelo Espírito Santo. O fato de uma pessoa pertencer a uma igreja não é prova de que ela pertence a Cristo, que ela pertence ao corpo de Cristo. O fato de uma pessoa andar com uma Bíblia não é garantia de que ela obedece a Bíblia como palavra de Deus. Até pessoas que ensinam a Bíblia, que falam de coisas espirituais, pregadores, professores, seja na igreja ou em seminários,
Mas se ela não tem um testemunho cristão na sua vida, nos seus negócios, no seu local de trabalho ou na sua família, se ela não tem os frutos do Espírito, ela não pode ser considerado um cristão. Quando João Batista estava pregando no deserto, a Bíblia diz que as multidões vieram para serem batizadas por ele. E João Batista, ele exigia mudança, sinais de mudança na vida dessas pessoas. O arrependimento deveria produzir transformação, frutos dignos do arrependimento. É o que diz Lucas no capítulo 3, do verso 8 a 14, é um texto grande. Ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão, aqui com os fariseus e os saduceus, né? E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto, mesmo ensino de Jesus, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão, ouvindo, né, isso, interrogava, dizendo: que faremos? E respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, reparta uma com quem não tem. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Dê a quem está com fome. Chegaram os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado, não cobrem mais do que está ordenado. Os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então João, diante daquela multidão, ele colocou de maneira prática que os frutos do arrependimento está relacionado a mudanças, comportamentos, atitudes, abandono de pecados e de comportamentos maus. Paulo, quando ele estava evangelizando em Éfeso, um grupo de pessoas se converteram e eles demonstraram essa transformação nas suas vidas. Em Atos, no capítulo 19, do 18 ao 19, diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então aquelas pessoas se converteram, eles praticavam magia, feitiçaria, ocultismo, e quando eles se converteram, eles confessaram os seus pecados. Mas não foi só isso. Eles trouxeram aqueles pergaminhos, aqueles livros, aqueles objetos que eles usavam para fazer os seus feitiços e adorar aqueles deuses, e eles tocaram fogo naquilo. E aqui fala que aqueles livros, aqueles pergaminhos, aqueles objetos valiam uma grande soma de dinheiro. Eles poderiam ter vendido e ficado com dinheiro, mas eles entenderam que aquilo ali era obra satânica. E houve conversão, mudança. Livros de astrologia, horóscopos, encantamentos, orações, feitiçarias, poções mágicas, né, rezas, tudo foi destruído. Tudo aquilo que ligava eles àquele passado foi destruído. Então aqui há uma demonstração de que quando a pessoa se converte, ela muda e ela passa a viver realmente uma nova vida. O encontro de Zaqueu
com Jesus também ilustra esse ensino. Em Lucas, no capítulo 19, de 8 a 10, o texto na palavra de Deus diz assim: Zaqueu teve aquele encontro com Jesus e Jesus foi para a casa dele, tomaram uma refeição e eles estavam lá alegres, né? E Zaqueu, então, ele fala o seguinte: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, ao ter aquele encontro com Jesus, ele toma uma decisão muito importante: dar metade dos bens que ele possuía para os pobres. Loucura! Uma vez eu conversei com uma pessoa sobre isso e a pessoa disse: não, isso não acontece mais. Nenhum crente hoje vai fazer uma coisa assim, dar metade do que possui para os pobres. Isso ficou no passado. Mas o que nós estamos vendo aqui é que a presença de Cristo na vida de Zaqueu transformou o seu coração. E agora ele possui uma nova natureza. Ele vai dividir com os pobres o que ele tem. Ele não só vai fazer isso, mas aqueles que ele enganou, que ele defraudou, ele vai devolver com juros. Então entra também a questão do seu comportamento como um homem público, como um coletor de impostos. O seu negócio, o seu trabalho é afetado pela sua conversão. Ele produz frutos em todas as áreas da sua vida. E se uma pessoa diz que é crente, que é convertida, mas continua lidando com seus negócios da mesma forma, não dá testemunho no seu ambiente de trabalho, essa pessoa não pode ser considerado um crente, porque não há evidências, não há frutos que demonstrem que realmente essa pessoa passou por uma mudança, por uma regeneração, por um novo nascimento. Nós devemos esperar evidências na vida de um cristão. Nós devemos observar que a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo naquela vida produz mudança, produz alteração, produz sinais de que esse coração foi transformado. Tristeza diante do pecado. A pessoa não quer mais pecar, ela não sente mais prazer nos ambientes pecaminosos. Infelizmente, muitas pessoas estão enganadas, achando que realmente são crentes quando não são. Porque elas não demonstram evidência de conversão. Um outro erro com relação a essa doutrina da salvação e da perseverança do crente é afirmar que uma pessoa é um cristão, mesmo que ela não demonstre o amor de Cristo no seu coração. A Bíblia diz que Deus derramou seu amor em nosso coração e que agora nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Em 1 João 4, 19 a 20, o texto diz assim: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu,
como pode amar a Deus a quem não viu? Então, se uma pessoa que se diz cristã não possui amor no seu coração, essa pessoa não demonstra que realmente é um cristão. Deus nos amou, Deus derramou o seu amor para conosco, agora nós podemos amar a Deus e nós podemos amar nosso irmão. O crente é aquela pessoa que ama. E o amor do crente demonstra que ele foi chamado por Deus, que ele foi escolhido por Deus para a salvação. Se não há evidências desse amor, não há evidências de uma salvação ou de uma escolha de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, verso 28, diz assim o texto: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Então, o amor é característico na vida do cristão. Ele ama a Deus acima de todas as coisas, ele ama a palavra de Deus, a Bíblia, e por amar a Deus e a sua palavra, ele obedece. Tá? Não adianta ele dizer que ama a Deus e não obedecer a sua palavra. Tá? Isso não pode ser dissociado. Ele ama o povo de Deus, porque ele ama a Deus. Ele ama a igreja. Ele ama as pessoas da igreja. Um crente que não ama a igreja, que tem raiva, tem ódio de outros crentes, ou que não frequenta a igreja por algum tipo de mal no seu coração, ele não pode dizer que ama a Deus. Ele não pode dizer que tem o amor de Deus no seu coração, porque o amor de Deus vai levá-lo a amar o povo de Deus. Esse crente, ele está disposto a morrer e a sofrer para manter a sua comunhão com Deus. Por isso ele vai enfrentar qualquer situação para agradar a Deus. Quando ele peca, ele se arrepende, ele confessa seus pecados, porque ele quer obedecer a Deus e honrar a Deus. Ele faz tudo aquilo, ou ele procura fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Ele tem alegria, ele tem um coração agradecido, porque ele vê o cuidado de Deus, a presença de Deus na sua vida, em meio às dificuldades e às provações. Ele suporta os dias difíceis, as provações, porque ele sabe que Deus o ama e ele está feliz com Deus. Em 1 Coríntios 13, 4 a 7, quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, né, o verdadeiro amor, ele fala sobre isso. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, uma das evidências de que uma pessoa é um cristão está no amor e na manifestação desse amor na sua vida. Esse amor nos leva a respeitar a Deus, a obedecer a Deus. E Deus retribui o nosso amor com mais amor sobre nós. Nosso amor por Deus nos leva a buscar a sua glória, a promover seus interesses, a realmente querer fazer o melhor para Deus, ajudar os necessitados. Ajudamos porque amamos a Deus.
falar de Jesus para outras pessoas. Se nós amamos a Deus, nós vamos falar desse Deus maravilhoso, que é Senhor da nossa vida, para nossos amigos, parentes. Nós também vamos amar a obra de Deus. Aquele crente que ama a Deus, ele ama a obra missionária. Ele está disposto a contribuir para que essa mensagem chegue em todos os lugares. Ele ajuda o trabalho da igreja, entregando ofertas, entregando dízimos, participando da obra. Para ele isso é um privilégio, não é um peso, não é um fardo a ser carregado. Um outro erro sobre a vida cristã e a doutrina da perseverança dos salvos é afirmar que um crente ele vai perseverar sem lutas, sem esforço e sem trabalho. Alguns dizem assim, mas se já está tudo determinado, se a minha salvação está garantida, eu vou perseverar até o fim, o Espírito Santo vai me sustentar. Então, eu posso viver de qualquer forma, eu não preciso lutar, eu não preciso me esforçar, eu não preciso enfrentar nada, porque está garantida a salvação. Esse é um erro muito sério. Deus, ele não ensina isso na sua palavra. A Bíblia diz que Deus vai nos ajudar a viver a vida cristã, a perseverar, mas Deus não vai fazer tudo por nós. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus nos dá o pão de cada dia, mas também a Bíblia diz, quem não quiser trabalhar, não coma. Então eu agradeço a Deus pelo pão de cada dia, mas eu tenho que sair para trabalhar. Não, eu vou ficar em casa e Deus vai mandar o pão. Então, não coma, ou espere, né, esse pão cair do céu. A Bíblia mostra alguns exemplos sobre isso, sobre esse esforço, essa participação do homem nessa obra de Deus. Por exemplo, no deserto, quando Deus libertou o seu povo e conduziu por 40 anos no deserto, Deus deu ao povo o maná, o pão dos anjos, para alimentar seu povo. E esse maná, esse pão dos anjos, era derramado do céu à noite como um orvalho, todos os dias. Mas os israelitas, eles tinham que acordar cedo, colher esse maná, antes que o sol esquentasse. Porque quando o sol brilhava, o maná se derretia. E eles não podiam guardar para o dia seguinte. Quando eles tentaram guardar, que foram ver, estava podre e com bicho. Então, diariamente, eles tinham que acordar cedo e recolher o maná para poder se alimentar. Deus dava o maná, mas eles tinham que ir lá pegar. Essa é a ideia. Deus nos dá, Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, mas nós temos também responsabilidade. Em Êxodo, no capítulo 16, de 18 a 21, o texto sobre o maná diz assim: quando mediram com o jarro que tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia.
Então, a promessa de Deus, suas bênçãos, não é dada a um povo preguiçoso ou desobediente, mas a um povo que trabalha, que luta e que é perseverante. Em 1 Pedro 1, 15 a 16, o texto diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, tudo que nós fazemos e tudo que está ao nosso alcance. Devemos viver pela fé na prática da santidade. Devemos vigiar e orar, enfrentar as tribulações, lutar contra as tentações e seduções desse mundo, os desejos pecaminosos da carne e evitar as armadilhas de Satanás. Em Hebreus, no capítulo 12, o verso 1 e o verso 4, diz assim: portanto, nós também, posto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Devemos deixar todo o embaraço, o pecado, correr com paciência. A vida cristã é uma corrida, e é uma corrida de longa distância. E essa corrida tem que ser feita por nós. O Hebreus diz que ainda não resistimos até o sangue, combatendo contra o pecado. A perseverança do crente não acontece em meio a uma vida tranquila, sem problemas, sem doenças, sem desafios. Vamos lutar, vamos perseverar, vamos seguir adiante, porque Deus vai nos fortalecer. Filipenses 4:13 diz o seguinte: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O crente vai perseverar. Ele é aquele que passou por uma verdadeira transformação, possui uma nova vida, e essa nova vida se evidencia através dos frutos do Espírito, em todas as áreas da sua vida, profissional, familiar, relacionamentos, tudo vai ser afetado por essa nova vida, e isso vai ser evidenciado de maneira prática. Os frutos do Espírito alcançam tudo e nos ajudam a viver para Deus, para a glória de Deus. O crente, ele ama Deus, e por ele amar a Deus, ele ama a obra de Deus, ele ama o povo de Deus, ele ama o seu próximo. O crente é uma pessoa que sabe amar e demonstra que o amor de Deus está em seu coração. O crente é aquele que vai perseverar em meio às lutas, tentações, problemas, tribulações, dificuldades as mais diversas, mas Cristo vai fortalecê-lo e ele vai ser mais do que vencedor. Que Deus abençoe a todos.